Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nesse vídeo como estudar matemática. Essa é a parte 2. Fala aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então nós vimos aí a parte 1. Então ficou faltando na parte 1 como usar o cabri geométrico, né? 2. Eu vou fechar isso aqui e abrir o cabri, né? Aqui o cabri. Você pode baixar isso aí no Quadshared, né? Se não me engano. Então, para que serve isso aqui? Serve para você estudar geometria até o terceiro ano de segundo grau, geometria plana, né? Caso você vai estudar geometria espacial, você tem um cabri geométrico 3. Vou mostrar aqui como é que se faz uma equação de reta, um desenho. Então, peço aqui para mostrar os eixos, né? Com essa mãozinha aqui eu arrasto, volto lá no último quadrado, peço para definir a grade, não acontece nada. Eu pego esse lápis, aproximo do eixo e clico. Aí a grade aparece aqui. E eu vou desenhar aqui, aliás, vou escrever, né? Texto. Equação de reta, por exemplo, y igual a 2x mais 1. Equação dessa reta aí. Então nós aprendemos lá que para traçar essa reta você atribui dois valores para x enquanto valor de y. Quando vamos supor que o x vale 0, vai ficar 2 vezes 0 é 0, somado com 1, 1. Então você tem aí o par ordenado, né? Vou escrever, né? Primeiro par ordenado, vou abrir um parênteses, o x valendo 0 e o y valendo 1. Fecha parênteses. Agora vou fazer outro par ordenado, aqui ó, valendo 1. Então vou colocar lá o x valendo 1 na minha cabeça e vou calcular o y. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então quando o x vale 1, fica 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. X vale 3. Você aprendeu na geometria plana que por dois pontos passa uma e somente uma única reta. Então vem aqui no menu aqui, ó, nesse segundo quadrado, pega o ponto. Vou marcar esses pontos. Então quando o x vale 0, o y vai valer 1. Clico aqui, ele pergunta, quer marcar o ponto na grade. E quando o x for 1, o y vai ser 3. Então você sobe 1, 2, 3. Então eu tenho esse ponto aqui e esse aqui. Para desenhar a reta, você vai no terceiro quadrado aqui, o primeiro, segundo, terceiro, e pega a reta. Clica aqui, muita calma nessa hora, né? E passa por esse ponto dado aqui. Aí você tem a reta. Para saber se eu acertei ou não, eu venho no antepenúltimo quadrado, que é esse daqui, ó. Último, penúltimo, antepenúltimo. Peço equação e coordenadas. Ao aproximar da reta, ele vai me dar a equação dada. Ok? Então esse aí é o cabri geométrico. Tem algumas aulas, videoaulas aí no YouTube, não só minha como de outros, que estuda geometria, né? Com esse software aí, né? Certo? Obviamente, se eu pegar esse ponteiro aqui, ó, e mudar a posição da reta, instantaneamente ele muda a equação, tá vendo? Mudou a equação e vai modificando isso. No dia que eu quero estudar aí, volto a estudar aí, vamos supor, eu quero rever o que eu fiz, eu vou em opções, né? Aliás, editar, peço para revisar a construção, ele apaga tudo, começa do início, tudo aquilo que foi feito até chegar na equação da reta, ok? Então esse aí é o cabri geométrico. Isso é para você estudar geometria, ok? Então ficou faltando explicar isso aí. Então vamos continuar aqui. Obviamente, uma das coisas mais difíceis que o aluno tem dúvida é a resolução de problemas, porque quando é dado um problema, só raciocinando, não tem nenhum computador que resolve problemas, a não ser que ele esteja programado para resolver aquele tipo de problema. Caso contrário, o ser humano é que tem que raciocinar e resolver o problema. Obviamente, para resolver um problema, você tem que imaginar coisas geometricamente, pegar os dados do problema e colocar os dados aritméticos e depois a álgebra.
encontra as equações, né, e dá a resposta. Então passa por isso. Então a primeira coisa, você tem que saber enxergar o problema geometricamente, se for possível. Depois você coloca os dados na aritmética, coloca a álgebra, monta as equações de um sistema e resolve e vê o que você encontrou. Faz sentido? Se faz sentido, você dá a resposta. Se não faz, você fala que o problema é impossível. Tirei um problema aqui de um livro aqui. Essa questão é para aluno de sétimo ano do primeiro grau, ou sexta série antiga, né? A capacidade da vasilha azul é o dobro da vermelha e o triplo da marrom. Enchendo de água as vasilhas vermelha e marrom e despejando-se o conteúdo delas na azul, ficam faltando 2 litros de água para que a vasilha azul fique cheia. Qual é a capacidade de cada uma das 3 vasilhas? Bom, primeira coisa, essa figura aqui está errada, né? Ele fala que essa vasilha aqui é o triplo dessa daqui. Obviamente, se você pegar uma vasilha dessa aqui e colocar aqui, vai dar mais que 3, né? Então isso aí já quebra a perna do aluno, né? Quebra as pernas, né? Ou seja, dificulta muito o aluno enxergar. Então a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: o desenho está bem feito? Sim ou não? Se o desenho estiver mal feito, você joga ele no lixo e faz outro, né? E infelizmente no Brasil está lotado de provas de concurso, mas não sei o que, em livros, que as figuras não é o real do problema, certo? Existem 2 maneiras de resolver isso aqui, às vezes até mais. Eu vou resolver através de uma equação de primeiro grau. A primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar a figura. Então coloquei uma vasilha aqui, ó, maior, né, que é o triplo dessa aqui, e é o dobro dessa daqui, que é o que ele está falando, né? E aí eu pintei elas de azul. Aqui azul, aqui vermelho, aqui marrom. Então essa daqui é o dobro dessa. Então significa que se é o dobro, isso aqui só tem metade. Se essa daqui é o triplo dessa, essa daqui só tem 1/3. Então ele vai pegar, encher isso aqui de água, e encher isso aqui de água e despejar aqui. E para ela ficar cheia, ainda fica faltando 2 litros, né? Então tá lá, enchendo de água as vasilhas vermelho e marrom e despejando o conteúdo delas na azul, fica faltando 2 litros de água para que as vasilhas azul fiquem cheias. Qual que é a capacidade de cada uma das 3 vasilhas? Então somei a metade, que foi essa daqui, com 1/3 dessa daqui, mais os 2 litros, daria essa daqui, que eu chamei de x. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um desenho bem feito e saber onde é que você vai colocar o x se for uma equação de primeiro grau. Posso resolver isso por sistema? Posso, né? Mas eu acho que primeiro grau é bem simples. Tira-se o mínimo de comum, que é 6. 6 dividido por 2, 3, vx, 3x. 6 dividido por 3 é 2, vx, 2x. E 6 vezes 2, 12. E 6 vx, 6x. Feito isso, você cancela os denominadores. Passa todos os x para o primeiro membro. Aqui, ó. Passei o 6x para o primeiro membro, passei o 12 para o segundo membro. 5x menos 6x é menos x, igual a menos 12. Multiplico por menos 1. Então a vasilha azul tem 12 litros. Essa daqui tem a metade de 12 é 6 litros, né? E 1/3, né, de x é 12 dividido por 3, que é 4 litros. Então essa vasilha tem 12 litros, essa aqui tem 6 litros e essa daqui 4 litros. Outro problema, esse aqui é do Cefet, Minas Gerais, 2017, ou seja, desse ano. 4 de dezembro, se não me engano, foi eles realizaram a prova para aluno que quer ingressar no segundo grau, né? Sai do 9º ano e vai para o ensino médio. Então é recente essa questão. Inclusive a prova do Cefet, que é quem tem interesse, eu vou colocar uma resolução aí em breve aí no YouTube e no Facebook. Então 2 crianças, cada uma em prédios diferentes, brincam com canetas lasers nas janelas de seus apartamentos, apontando para um ponto na quadra situada entre os prédios. A criança do prédio A está a uma altura de 10 metros e a do prédio B a uma altura de 20 metros do chão. A distância entre os prédios é de 50 metros. Em um determinado momento, os lasers da criança atingem simultaneamente um ponto P do pátio equidistante das crianças, tal como na ilustração abaixo. Então equidistante é que tem a mesma distância. Só que esse desenho aqui, ó, esse tracejado aqui não é do tamanho desse. Então, obviamente, quem fez esse desenho, ele fez de um ângulo diferente. E na realidade, esse laser aqui,
o tamanho desse segmento aqui teria que ser o tamanho desse. Então esse desenho aqui quebra a perna aí dos alunos, ou seja, dificulta imensamente, né? Ok? Então a primeira coisa que ele tem que fazer, na minha opinião, é redesenhar isso aí. Esse desenho aí foi para o espaço. Então na realidade o desenho que ele deu na prova não condiz com a realidade, né? Desde quando esse segmento aqui é do tamanho desse? Nunca. Quando ele coloca dois traços aqui, ó, em matemática, dois aqui, é porque eles são congruentes. Obviamente não são, né? Então você vai jogar isso aí no lixo e vai redesenhar. Ou seja, essa parte aqui tem que ser do tamanho dessa. Eles falam que são equidistantes, um garoto está aqui, outro está aqui. Então esse segmento do tamanho desse. Ok? Então, e obviamente esse ângulo aqui de 90 graus. E essa medida aqui é x. Obviamente o lado de cá, desse triângulo aqui, é 50 menos x. E aqui eu chamei de y. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos. Tá? Ok? A hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, que é 10, mais o outro cateto ao quadrado, que é 50 menos x. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é y elevado ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então nós temos aí a aplicação do teorema de Pitágoras nos dois triângulos. Só que aqui é y quadrado e aqui é y quadrado. Então eu posso afirmar que esse segundo membro é igual a esse segundo membro. Ok? Se eu falo, se eu sou igual a você e eu sou igual a ele, significa que ele é igual a você, né? Então estou igualando esse primeiro membro aqui, esse segundo membro aqui com esse segundo membro. E aqui eu desenvolvi o produto notável. 10 ao quadrado, 100 quadrado de 50 é 2.500. Duas vezes o que está aqui dentro. 2 vezes 50, 100. E o quadrado de x, x2. E aqui, fazendo as contas. Aqui, ó, 20 ao quadrado vai ser 400, né? Ok? Olha lá, ó. Aqui, 20 ao quadrado é 400. Corto x ao quadrado com x ao quadrado. Né? Passo o menos 100x para o primeiro membro, com a operação inversa. Fazer negativo e bem positivo. E o 400 para o segundo membro. Só que 100 mais 2.500 é 2.600. 2.600 menos 400 é 2.200. Então, 2.200 dividido por 100 é 22. Aí eu vou lá e dou a resposta. A resposta está na letra A. Questão aí, fresquinha aí do Cefet, do estado de Minas Gerais. Ok? Para quem tem interesse, eu vou colocar a resolução dessa prova do Cefet no Facebook. Meu nome é Geraldo Ventura. Chegar lá, você pode baixar lá. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.